Oi gente, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre imigrar para um outro país. E é claro que aqui eu vou falar da Irlanda. Bom, em vídeos anteriores eu já falei para vocês, né, o quão é complicado a questão de moradia lá na Irlanda, por questão territorial e tudo mais, né, por ser um país muito pequeno. Mas na verdade o que eu falei no vídeo anterior é sobre o fato de moradia ser luxo, que tem um pouquinho a ver, mas a gente vai aprofundar um pouco mais, principalmente se você está pensando em viajar para lá e fixar moradia, virar um residente irlandês. Então, vamos nessa, vamos entender um pouquinho nesse contexto do porquê é um pouco difícil conseguir essa permanência de moradia lá no país, tá bom? Antes de tudo, eu quero deixar claro que longe de mim tirar as esperanças e as expectativas de vocês, até porque eu também estou indo para lá. Mas, como eu disse para vocês também em vídeos anteriores, eu vou contar aqui não só o caminho das flores, mas também o caminho das pedras. E por que é que se torna tão difícil a gente conseguir fixar a moradia lá na Irlanda? Bom, primeiro tem a questão territorial, né, que eu já falei para vocês, né, o espaço lá é muito pequeno. Para vocês terem uma ideia, o território irlandês tem ali em quilômetros quadrados em torno de 70.720 e poucos quilômetros quadrados. Então perceba que em relação ao Brasil, por exemplo, que tem 8.516.000, assim, né? É um território muito pequeno se for comparado, por exemplo, ao Brasil. Além disso, tem uma outra questão. Para você conseguir o visto de moradia na Irlanda, é necessário que você comprove um vínculo com o lugar, mas não é qualquer tipo de vínculo. Pode ser um vínculo de estudo, um vínculo de trabalho ou um vínculo familiar. Ai meu Deus, Paulo, então como é que eu faço? Será que eu vou ter que encontrar um príncipe, uma princesa irlandesa para poder conseguir fixar a moradia lá? Talvez, mas aqui a gente vai entrar no mérito do quesito de trabalho, por exemplo, né? Um vínculo empregatício, por exemplo. Bom, não é qualquer trabalho que vai fazer com que você consiga esse vínculo de moradia, tá certo? Porque, por exemplo, quando você viaja como intercambista, que é o meu caso, você certamente vai conseguir alguns trabalhos, mas não é esse trabalho aí mais simples, né, mais basicão, assim, mais geral, que vai te dar essa garantia de que mais pra frente você consiga, de repente, se você pensar, ah, nossa, não quero voltar para o meu país, quero tentar me fixar por aqui. Não é esse tipo de emprego que você encontra ali nesse primeiro momento que vai te dar essa possibilidade de se vincular efetivamente ao país. Por que isso? Porque o tipo de trabalho que permite uma possibilidade de você depois pensar em fixar moradia e se tornar cidadão local é um tipo de trabalho que, deixa eu ver como é que eu digo isso um pouco melhor, tem que ser um trabalho que gere uma contribuição substancial para a sociedade local, no caso para a sociedade irlandesa. E como é que a gente consegue um tipo de emprego desses? Geralmente são pessoas que vão empreender lá no lugar, e aí tem umas regras para você ser o empresário que vai fixar a sua empresa, por exemplo, num outro território. Tem o quesito do tempo que você está naquele lugar com o trabalho e que esse seu trabalho tenha assim uma importância, tenha uma relevância, na verdade, naquilo que vai permitir assim uma geração de renda, uma circulação de capital dentro daquele território. Então, assim, por isso que eu estou dizendo que não é qualquer emprego. Tipo, não é se você arrumar um emprego de ajudante de cozinha, de faxineiro ou de babá, alguma coisa do tipo. Não é esse tipo de emprego, assim, bem basicão, que vai te gerar esse vínculo que permita que você mais pra frente almeje uma moradia fixa, né? Uma permanência permanente no lugar. Será que permanência permanente vai estar certo? Acho que sim. Bom, mas aí é um emprego, é uma atividade de trabalho assim um pouco mais pontual, mais específica, como se você fosse um trabalhador necessário para aquele local. Por exemplo, como a gente vê por aí, o pessoal de TI, né, que na verdade no mundo inteiro é um profissional que está sendo muito requisitado. Então tem que ser um vínculo empregatício ou que entre nos moldes de que gere uma contribuição substancial para aquele lugar, ou então que seja uma coisa assim muito pontual, muito específica, que você seja uma pessoa necessária para aquele lugar. Se não for pelo vínculo de trabalho, aí eu falei aí também da questão familiar. Então vamos lá. Você pode se casar? Sim, oh nossa, o sonho do conto de fadas.
né? Você pode casar com um cidadão ou com uma cidadã irlandesa, mas não é só o fato de você conseguir se casar que vai permitir que você fixe moradia no lugar. Porque tem também alguns critérios, porque o que é que o governo local pede, ou na verdade exige? Que a sua permanência naquele lugar seja por um mérito de demanda, ou seja, é preciso ter uma demanda de trabalho, ou, no caso aí, uma demanda familiar, mas uma demanda familiar não no sentido somente tipo, ó, vou me unir com alguém e aí isso me permite ficar aqui. Não. Você tem que ter, por exemplo, nesse caso do que eu tô falando, né, de uniões de pessoas, união com pessoa, isso ser uma coisa estável, isso ser uma coisa a longo prazo, né? Então, assim, não é somente o fato, tipo, chego, me une e pronto, vou ficar aqui para sempre. Não, não é assim. Tem também todo um trâmite, todo um critério que é avaliado, que é levado em consideração para que você possa almejar esse tipo de possibilidade de permanência. Tem, inclusive, dependendo de qual for os critérios que hajam, até porque, voltando aí um pouquinho para o assunto de trabalho, existem alguns níveis de vistos de trabalho. Então é por isso que eu estou falando também que não é qualquer trabalho, ou então não é qualquer empreendimento que vai também permitir isso, tá? Tem os níveis, né? Os steps 1, 2, 3, 4, enfim, né? Tem lá os níveis e tem também o período, né, de tempo. Tem aí, em alguns casos, que exige-se que você tenha um vínculo no lugar, seja empregatício ou de qualquer outra situação, de no mínimo 8 anos. Então veja só, né? Tem assim uma série de situações que você precisa atingir para poder depois almejar buscar esse tipo de moradia fixa. Bem, eu espero que o vídeo de hoje tenha ajudado vocês e já sabe, né, para querer saber um pouquinho mais sobre a Irlanda, é só dar uma olhada aí nos outros cards, nos outros vídeos e para novas informações também já sabe, é só me acompanhar aqui nos próximos vídeos. Então, até lá. Tchau, tchau.